E aí, Edson? Olha, eu tenho uma aula que é a história do espiritismo no Brasil. Então, ela é 1h30 de aula, né? Então, ela vai lá desde o início mesmo. Desde do primeiro centro espírita fundado, né? Lá na Bahia. Então, o que a gente percebe, na verdade? Como tem a ver com esse contexto histórico, né? De que no Brasil, na época, você tinha a igreja como um Estado, praticamente. Né? Estado porque era o império ainda, né? E a igreja tinha um conhecimento. Tinha um poderio, né? Muito grande. E ela foi muito baseada nas informações que chegavam da França, naturalmente, né? E em médiums. Então, o que acontecia? Não se fez o que o Kardec fez na época, que era o controle universal dos ensinos dos espíritos. Isso é uma coisa que precisa ser pensada. Eu vou até explicar melhor o que significa isso, né? Significa o seguinte, que para mim aceitar alguma coisa vinda dos espíritos como sendo algo que eu devo de fato considerar, eu tenho que receber isso de espíritos diferentes e de preferência também de médiuns diferentes. Uhum. A partir do momento que eu tenha isso vindo de pessoas diferentes, médiuns diferentes, espíritos diferentes, e aquela situação ela está sendo dita por eles daquela maneira, então a partir daí eu posso considerar. Quando vem de um único médium e um único espírito, eu preciso repensar. Você não pode aceitar por aí simplesmente. Isso. Só o que aconteceu no Brasil, na verdade? Se fixou muito no médium, em um ou outro médium na época, um único espírito, às vezes, se manifestava, se apresentando como sendo, sei lá, o anjo protetor ou coisa que o valha, e as pessoas foram aceitando isso e foram criando esses modelos mais religiosos um pouco, mais centrado ou mais, eu diria até que em paralelo aos conceitos que existiam da igreja. Até porque para não ser perseguido também. Sim, não era religião. Tem mais isso, ou seja, tinha liberdade. Para não ser, né, de alguma forma. Para vocês terem uma ideia, em 1891, o Dom Pedro II era o Dom Pedro I, agora fiquei, historicamente falando, eu estou meio perdido aqui. Mas em 1891, Dom Pedro teve que intervir, porque estava havendo perseguição às casas espíritas que estavam sendo fundadas na época. Não eram tantas, né? Ele teve que intervir. Então, infelizmente, esse modelo foi estabelecido num determinado ponto. Houve divergências na época, essa separação, porque tinha pessoas que não aceitavam esse modelo. Eles entendiam que tinha que ser o modelo proposto pelo Kardec, né? De não aceitar uma única situação. Isso e tal. Então se criou essa divergência, só que o pessoal que adotou este modelo que nós estamos falando aqui é que fundaram a FEB. E a partir daí começa a vir, então, toda uma carga, né, de estrutura, de forma de se organizar e tal, baseado neste modelo. Enquanto o outro foi se perdendo, né? Eram poucas as casas que seguiram o modelo proposto por Kardec. Então, infelizmente... Infelizmente que eu falo é no sentido de que a gente perdeu um pouco, poderia ter avançado mais. Isso, poderia ser bem diferente do que é hoje, né? Nós estamos falando que hoje está se transformando, mas essa transformação poderia ter ocorrido antes, né? Então, o que acabou acontecendo? Você passa a aceitar a verdade, entre aspas, vinda de um único espírito, sem questionar, sem contestar, então você passa a não pensar. Eu acho que isso tem a ver muito com o egoísmo, né? E o orgulho, porque assim, se você conversasse, assim como Kardec, ia nos grupos ouvir as pessoas de outros lugares, o que aconteceu? As casas espíritas falaram, não, eu sou o dono desse centro, eu sou responsável, e eu penso assim, e eu vou implantar assim, quando não havia essa conversa com as outras casas. Não de você ter que se submeter, mas de você conversar. Eu acho que, inclusive, até hoje é assim, né? Assim. Parece que tem uma concorrência, não vou saber o que ele faz lá, porque, né,
né, é meu concorrente. Não, né, tem muito disso. Então, na verdade, acho que essa falta de conversa e diálogo das casas entre si, das pessoas entre si que tinha antes, e eu vejo que às vezes as federativas, esses grupos, eles querem às vezes criar, olha, vamos fazer um evento aqui para trazer todo mundo para conversar. Você já foi? Não conversa. Acaba falando, cada um fala de si, né? E às vezes não tem essa abertura de você trazer para dentro de você, né? Mas assim, como você falou, eu vejo lá que os novos trabalhadores que chegam, eles têm esse olhar. E eles falam assim, não, você tem que sair aí, você que é dirigente, você tem que sair de onde você está aí da sua casa e você tem que visitar as outras casas para fazer esse olhar dos outros, para ver o que é, como eles entendem. Então, acho que isso é muito interessante. Então, acho que faltou um pouco disso, por isso que acabou mantendo esse modelo, não se conversou muito, não se teve essas trocas de experiências, que foi quando tudo começou, né? O modelo como começou assim, conversando, o diálogo entre os grupos, né? Eu acho que também tem um fator aí, sem críticas, mas sendo uma observação, né? Que tem um fator aí de que esse grupo, na verdade, eles se intitularam mesmo como os líderes. Os líderes e os protetores, porque esse espírito disse para eles que eles seriam. Tipo, eles eram os especiais. Né? Quer dizer, os o espírito eleitos, fala, né? vocês vão ser os especiais, vocês vão ser os detentores e tal, e eles acreditam. Quer dizer, então aí é a vaidade falando mais alto, talvez, eu não sei, ou é a crença exacerbada, né? Falando mais alto. E aí você não contesta. Quer dizer, quando você não contesta e você não está aberto a ser criticado, por exemplo, a ser questionado, que é uma outra coisa que a gente precisa conversar aqui, né? Se os dirigentes espíritas estão preparados para serem questionados. Isso é um outro fator que a gente tem que pensar. Quando você não está aberto a isso, então você cria um grupo, um núcleo, e você passa a criar condições para que as pessoas, nesse modelo que a gente sente que é esse modelo que foi estabelecido de dependência, as pessoas se tornam dependentes do médium, do líder, da casa. Então elas vão, por exemplo, porque elas estão na dependência, elas vão lá para buscar o passe, elas vão lá para buscar uma assistência, elas vão lá para buscar, né? E ela cria esse vínculo de dependência. E aí você se mantém no poder também, entendeu? Também tem Você se mantém, vamos assim dizer, com a condição de ser olha, eu é que lidero. Subordinados ali. Isso. Infelizmente, esse modelo ainda existe muito e está, aos poucos, né, se modificando. E aqueles líderes que não estão preparados para isso tendem a fracassar, né? Até os médiums, né? Também. Que não aceitam a divergência, o questionamento. A gente Também. viu muito isso aqui na programação da rádio e da TV. E você nem cita nome de médios, mas cita a ideia. E aí eles mandam e-mails bravos, aí ligam esbravejando, porque acham que nós estamos indo por uma questão pessoal, quando na verdade estamos discutindo a ideia que ele está trazendo. Né? Então até os médios não têm a habilidade de lidar com a divergência. Com a crítica, né? Como Bom, se eles fossem perfeitos e não isso. pudessem nem um dia, né, não estar bem, né? Então, assim, quer criar uma confusão, é você chamar um trabalhador da reunião mediúnica e falar para ele que ele tem que passar no plantão de orientação, Nossa, né? Porque, né, o dirigente do grupo falou com o dirigente da casa, então, assim, realmente está faltando muito, as pessoas, elas não... Parece que essa cultura toda desse modelo que você colocou, que foi o que vingou dentro do crescimento da doutrina, ele levou a criar pessoas assim, porque os líderes lá que começaram foram assim, então eles foram passando isso como uma cultura. Foi se copiando, né? E aí é difícil hoje, né? Então, assim, o melindre dentro da casa espírita é um assunto que todos nós aqui teremos muitos exemplos para dar, e talvez nós mesmos, né, em muitos momentos também, nos colocamos em situações assim. Então, realmente, assim, eu achei um desafio enorme a gente crescer nesse modelo inicial do que é um centro espírita, mas o legal é que a gente está, pelo menos, falando disso já,
né? Já é o E início. pensando, eu acho que o resultado vai ser muito bom. Acho que a gente está num momento de crescendo e isso vai ser inevitável, né? Porque a doutrina tem que avançar. Então, mesmo que a gente atrapalhe, eles vão tirar a gente do caminho e vão seguir. É o Sim. propósito, né? Agora, você falou aí do médium que fica chateado, fica bravo porque se comenta alguma coisa, né? E depois manda e-mails e tal. Ele está falhando como médium, na minha opinião. Porque se ele se coloca como médium, a mensagem que ele está trazendo não é dele, é dos espíritos. E se é uma mensagem de um espírito superior, o espírito superior, no meu modo de entender, ele não vai se preocupar em ser questionado. Pelo contrário, ele vai até gostar. Porque ao ele ser questionado, ele vai poder mostrar a sua verdade, vamos assim dizer. Ou a sua visão. forma de enxergar as coisas. Pelo menos é assim que eu vejo um espírito superior, né? Porque uma pessoa que é superior, ela não é superior porque foi colocada lá por alguém. Ela é superior porque ela adquiriu essa capacidade de entendimento maior sobre as coisas. Então ela não vai se deixar influenciar ou se magoar ou milindrar. Imagine um espírito superior milindrado, meu Deus do céu. Não é superior, né? Sai fora. Não existe. Sai fora desse médium, porque esse médium está falhando. É o orgulho dele que está falando mais alto, e não a sua atividade mediúnica. Vocês concordam comigo? Ou eu estou exagerando não, um pouco? É verdade, aqui? é porque assim, veja, quando existe isso, a pessoa realmente leva para o lado pessoal, porque Sim, é. eu penso assim, que se a gente considerar o centro espírita um lugar onde as pessoas se tratam como família, porque tem que haver a fraternidade, a transparência, as pessoas têm que conversar, teriam que se ouvir, né, nesse diálogo fraterno de conversar. Então, assim, vamos supor, se nós fôssemos um grupo aqui, o Edson viesse falar assim, Eliana, olha, teve uma comunicação nesse trabalho de hoje que eu estou achando estranho isso, porque falou isso, sabe? Então, né, tá tudo bem com você, tá acontecendo alguma coisa com você, né? Eu tenho que ouvir e falar, olha, Edson, muito obrigada, então você recomenda que eu me afaste? Ok. Assim, entendendo isso como muito natural, porque você quer o meu bem, você quer que o trabalho aconteça, né? E se tem alguma questão, pode ser que você tenha razão ou não. Aí o Cláudio fala assim, não, olha, eu acho que o Edson está certo, Eliana, então seria interessante. Mas assim, esse tipo de conversa não pode acontecer hoje, que se a gente fizer isso, vai criar, acho que uma revolução espírita dentro do acha que você não gosta espírita. dela. É aquilo que eu estava falando, se o dirigente está preparado para ser questionado. Se o dirigente não está, o trabalhador também não vai estar. Sim. Então, a partir do momento que os dirigentes se coloquem nessa condição de poderem ser questionados sem se melindrar, eles passam a ensinar aos voluntários, né, aos trabalhadores, a mesma situação. Porque todo mundo pratica ali, né, essa mesma forma de atuação, ou de pensar, e de pensamento, né, e de atitudes. Tá certo? Mas, infelizmente, falta isso, né? E é comum acontecer esse tipo de coisa, né? Nós, nos nossos cursos, a gente sempre coloca isso. A gente tenta preparar o voluntário para ele poder receber esse tipo de, não de crítica, porque Feedback. mas de feedback, né? Olha, sabe, será que você está bem, será que você não está bem? E nós criamos também para não melindrar, ou para não chatear ninguém, para não deixar, porque às vezes a pessoa fica envergonhada também, Sim, né? eu acho que assim, a caridade também tem que ser observada. Eu dei esse exemplo aqui, mas é evidente que Tem em que casos... saber falar, Sim, né? e o Isso. local, né? A gente não vai colocar a pessoa ali num momento de constrangimento. Ao Isso. contrário, acho que esse tipo de coisa a gente tem que ter todo o jeito, o amor de lidar com isso, delicadeza. Então eu dei o exemplo aqui, mas não que tenha que se agir assim, né? Onde você tem maturidade suficiente, em um grupo suficiente maduro, você pode fazer isso, tá certo? Então, o que a gente fez? Como a gente lida com muita gente, a gente criou o periódico. Então, periodicamente, a pessoa passa... É que nem nas empresas, né? Entendeu? Você faz o exame admissional e tem o periódico. Periodicamente a pessoa passa lá no depói para ver se está bem, ela se afasta um pouco do trabalho, vai... É uma medida salutar, evitar, né? Porque, Tentar evitar porque aí você tratamento evita preventivo. o personalismo, vamos assim dizer. Então não tem o personalismo. Regimentamos todos os trabalhos, ou seja, todos os trabalhos têm que seguir aquela diretriz, então não é do dirigente, não importa quem está direção, dirigindo o trabalho, ele tem que ter aquele... Porque aí você despersonaliza, você cria grupos, na verdade, né? E com isso você consegue, então, fazer com que as pessoas se melindrem menos. Tá certo? Porque elas sabem que elas estão inseridas, né, naquele tipo de atividade
e que periodicamente ela pode, né, ir lá fazer uma consulta lá no DEPOI, fazer um tratamento ou coisa desse tipo. Para né? quem não conhece, está fora aí de São Paulo, o que é DEPOI? Ah, perdão. DEPOI é o Departamento de Orientação e Encaminhamento. Todo mundo acha que é orientação espiritual. Não é. DEPOI, Departamento de Orientação e Encaminhamento. É onde a pessoa passa, na verdade, né, para ela ser orientada. Tá. Para que tipo de assistência. E o público também. O público também. Muitas casas usam o atendimento fraterno, que a gente chama, que é equiparado o mesmo nome, né? Basicamente é isso. Legal essa questão, hein?